Olá, gente! Então, hein? Dino diz que endurecer penas mira perigosíssimo nazifascismo do século XXI, né? Isso aí vem da cabeça dele, porque não existe isso, ainda mais no Brasil, né? Isso aí é aquilo, né? É mais uma falácia da extrema esquerda, porque eles não conseguem manter a narrativa, e mesmo com a ajuda do STF, mesmo com a ajuda do TSE, eles ainda estão com dificuldades, mesmo com a inelegibilidade do Bolsonaro, eles ainda estão perdendo, né, a questão aí do debate, né? Eles estão perdendo e é evidente, isso é evidente o desespero deles, né? Isso aqui ele tá falando sobre aquela questão lá da lei, de atos antidemocráticos, não sei o quê, puxado por o que aconteceu lá em Roma com Moraes, né? Que até hoje nós não sabemos realmente o que aconteceu, porque ninguém revelou as imagens. Então, tá tudo um falando contra o outro, né? E mesmo assim, não houve nada muito além de xingamento, que é ato totalmente comum, né? Xingar tá dentro da liberdade de expressão e não foi dito algo nada muito absurdo, né? Falaram que o Moraes era comunista, que era corrupto, não sei o que, acho que alguma coisa do tipo assim, né? Cara, as penas desse... Olha, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, rebateu as críticas ao projeto que será levado ao Congresso para endurecer penas os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Na visão deles, né? Porque a democracia, como diz o Lula, é relativo, né? O conceito de democracia é relativo. Esse é o mesmo cara que fala que não, temos que combater o nazifascismo do século XXI. Ele é comunista. Ele é admirador do Fidel Castro. Pra vocês verem o nível do absurdo que chega isso aí, né? O cara é tão democrático que adora o Fidel Castro, um dos mais ditadores sanguinários que já existiram. Segundo ele disse neste sábado, a medida necessária para minar o perigosíssimo nazifascismo do século XXI. Não tem nada a ver com isso. Ele quer minar a oposição. Qualquer coisa anti-esquerda para eles é nazifascismo. Isso aí você percebe evidentemente nas redes sociais pelo tudo que eles postam, né? É só baboseira, é só asneira. Até o cara liberal que critica eles virou nazifascista agora, né? Olha lá, o governo Lula enviará 2 projetos de lei ao Congresso para endurecer punições em resposta aos ataques golpistas de 8 de janeiro. Quase 6 meses depois de anunciar um pacote de democracia. Quer dizer, e o que é mais engraçado, de novo, esses ataques golpistas, eles não evitaram. E eles sabiam que poderia muito bem acontecer e não evitaram. Eles deixaram isso acontecer. Tinha gente do governo Lula auxiliando as pessoas lá, o que é muito estranho. Até hoje isso não foi, né, solucionado. Como é que pode, na época lá, o líder do GSI deixar os caras entrarem lá no Congresso livremente, né? É evidente, eles estão usando tudo isso que aconteceu em 8 de janeiro para endurecer esse tipo de coisa. É aquilo, o 8 de janeiro foi feito por próprio PT. Foi feito pelo próprio PT, gente. É igual aconteceu na Turquia. O Erdogan deu golpe de Estado nele mesmo, deu um golpe de Estado, um autogolpe. Isso fortaleceu ainda mais o poder dele e centralizou mais o poder nas mãos do Estado. É isso que o PT quer, né? Eles, de alguma forma, não fizeram nada para evitar, e muito pior, tinha gente muito suspeita lá dentro, né? Mas enfim, até hoje isso não foi muito bem esclarecido, né? Olha lá, entre as penas previstas estão 20 a 40 anos de prisão, o que é um absurdo total, né? Porque não pode ter mais de 30 anos de prisão no Brasil. Isso até na questão constitucional isso já é um absurdo, para crimes que atentem contra a vida de presidentes dos 3 poderes, do vice-presidente da República, ministros do STF e do Procurador-Geral da República, com o fim de alterar a ordem constitucional democrática. É isso que aconteceu lá com o Bolsonaro, né? Com o Adélio Bispo esfaqueando ele, né? Para vocês verem que coisa, né? Mas ele não, na época ele não era presidente de nada, ele não era presidente do Brasil, não era presidente do Senado, não era presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados. Então, para vocês verem que nem isso protegeria o Bolsonaro na época. Muita gente está falando, mas isso aí pode proteger políticos. Não, isso aí pode proteger quem está no poder. Porque quem é deputado, quem é senador, não está protegido por isso aí. Essa iniciativa foi considerada excessiva por especialistas ouvidos pela Folha, com toda certeza, porque já existe crime. Já existe crime e está previsto no Código Penal, é homicídio.
homicídio tá aí, né? Ou tentativa de homicídio, não sei. Tá aí, 6 a 20 anos, só que eles se consideram como maiorais, é evidente isso. A previsão da pena de até 40 anos passou a ser possível a partir de 2019 com a aprovação do pacote anticrime. Até então, o limite no Brasil era de 30 anos, né? Então ampliaram, né? Então ampliaram, mas será que esse pacote anticrime também não é inconstitucional? É aquilo que eu disse, né? Porque o limite de idade de cumprimento de pena é até 30 anos, né? O projeto de lei prevê ainda pena de 6 a 12 anos de reclusão para quem organizar ou liderar movimentos antidemocráticos. Isso aqui é o pior de tudo. Isso aqui é o pior de tudo. E de 8 a 20 anos para quem financiá-los. Ou seja, a pena aí é maior até do que a pena de homicídio. Né? A pena maior é até do que homicídio. Você financiar um movimento que eles considerem antidemocrático é pior do que crime de homicídio. Né? Seria, né? Porque isso não foi aprovado ainda. Isso aqui, organizar e liderar um movimento separatista na visão do PT, um movimento Sul é meu país, pode ser considerado um movimento antidemocrático. E aí? São Paulo é meu país, São Paulo é independente, também pode ser considerado um movimento antidemocrático. É algo objetivo? Não é algo objetivo. Por exemplo, o que é algo objetivo? Matar alguém. Pronto. Sabe? Matar alguém é crime, pronto, acabou. Aí, de novo, ele fala aqui a respeito do nazifascismo, ó. Quem minimizou os riscos antidemocráticos há 100 anos atrás da Alemanha ou na Itália alimentou um monstro. Busco não pecar por omissão. Quem está no poder é justamente eles. Eles é que estão instaurando uma ditadura, cubanizando o Brasil. E o cara fala disso aí. O cara literalmente enaltece Fidel Castro. Como é que o cara pode ter tamanha cara de pau de falar desse tipo de coisa? Ele enaltece Fidel Castro, ele foi do Partido Comunista do Brasil. Ele é um comunista, ele é um ditador. É só ver com quem ele financiou, com quem financiou ele. Cara, isso aqui é o cúmulo do absurdo. Ele ainda cita isso aqui. Ele é que é o comunista. Ele é que é o antidemocrático. Aí tem, além da proposta que endurece as penas, o governo também anunciou um projeto de lei que autoriza a apreensão de bens e o bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros em crimes contra o Estado Democrático de Direito. Quer dizer, vai confiscar tudo. Quem tem Bitcoin se lascou, né? O governo se lascou. Quem usa Bitcoin se fuderam, né? Não vão conseguir fazer nada. O decreto sobre armas que cria mais restrições para o acesso a armamentos também desagradou parte dos parlamentares da Câmara dos Deputados. Aqui realmente não tem muito o que se falar, né? Porque não tem muito mais o que se falar aqui e aquilo, né, gente? A grande questão aqui, né? O que é mais perigoso é que isso aqui pode ser uma tentativa dele de renascer com aquela questão do projeto da lei das fake news, né? As fake news, porque eles não conseguiram passar isso adiante, né? E o Dino, ele falou que ele tem que regular as redes sociais por conta das ideias da direita. Então não adianta, né? É ridículo, né? Esse projeto de lei, ele é muito periclitante e ele só mostra o que o político pensa a respeito de si mesmo. Que eles são os maiorais, né? Que o ministro do STF são os semideuses, né? Eles pensam disso deles mesmos, né? Só que aquilo não teve nada, não teve nenhum ato anti-vida dessas pessoas. Quem sofreu o atentado foi o Bolsonaro. Ele é que sofreu o atentado em 2018, quando tentaram matar ele para ele não conseguir competir. Olha o absurdo que chegou. E esses caras até hoje eles ficam isso. Nós estamos sendo atacados. Não, vocês não foram atacados. Os caras são establishment, eles querem utilizar isso para aumentar o poder deles. É a cubanização do Brasil, né? Mas é isso aqui. Se você for ver em Cuba, isso aqui Cuba, Cuba aplica a pena de morte já até, entendeu? Então, qualquer um que
Isso aqui pode ser que aconteça no Brasil também, sabe? Porque é aquilo, a esquerda, o pessoal de esquerda fala assim, ai, mas vocês não são contra os bandidos, não sei o quê. Não, nós somos contra os assaltantes, assassinos, né, sequestradores, né? Quem fala contra a esquerda, quem xinga Lula, isso não é crime, isso é um dever moral. Isso é um dever moral, você xingar o Lula é um dever moral. Cara, isso aqui é um dever de todo cidadão, é o dever de todo um que é contra a ditadura, que é contra o comunismo. Né? Tem até o ditado, né? Não há alternativa para o comunismo. Ou é a morte ou é a liberdade. Né? A gente não quer viver numa ditadura comunista, autoritária, como os cubanos vivem. Não quer, nós não queremos isso. Né? E eles querem justamente isso, impor para nós um sistema desse nível. Com o argumento disso aqui, que não, isso é antidemocrático. Mas o comunismo é antidemocrático. O comunismo sim é antidemocrático. Eles querem censurar pessoas. Isso sim é antidemocrático. Eles querem regular as redes sociais. Isso sim é antidemocrático. Mas na visão deles de que democracia é relativa, como o próprio Lula falou, qualquer coisa que seja contra o sistema vira antidemocrático. Ué, democracia não é uma coisa relativa? Não é relativa? O Lula falou que não tem mais democracia na Venezuela do que tem no Brasil? E ninguém faz nada. Ninguém nessa mídia vergonhosa fala disso. Essa cara de pau desse Dino e desse Lula. Os caras têm uma cara de pau desgramada. E tem gente que cai no papo desses dois palhaços. Tem que ser muito idiota. Os caras estão instaurando o comunismo na calada da noite, tipo, sem ninguém ver. Porque o próprio Lula falou, a gente não consegue fazer igual fizeram em Cuba, porque o povo não quer isso. Então estão usando os artifícios aí, escusos aí, estão utilizando desses projetinhos de lei aí para começar tudo. Falar que não, mas foi aprovado o projeto de lei, né? Como se eles não comprassem os deputados. Como se eles não comprassem os deputados, usassem uma narrativa falsa. Ah, porque 8 de janeiro, não sei o quê. Cara, 8 de janeiro ninguém morreu. Ninguém morreu, ninguém foi... Não teve ninguém ali morrendo. O MST faz isso o tempo todo. E aquilo, eles sabem que eles não vão sair do poder, porque eles estão fazendo isso. Por quê? Porque se alguém da direita assumir o poder e não for um frouxo igual o Bolsonaro da vida, vai começar a prender todo mundo do MST. O MST acabou. Porque é um movimento totalmente antidemocrático. Eles invadem, eles depredam, eles perseguem pessoas. Tem gente que até sofre lesão corporal grave. E aí? Então, isso aí, por que eles estão falando? Eu já gravei um vídeo, falei sobre isso, acho que num vídeo anterior, mas eu quis falar sobre isso, mas por quê? Porque isso aqui é um outro projeto de lei alternativo no projeto das fake news. Porque isso aqui de falar, é antidemocrático, o próprio Lula falou, democracia é um conceito relativo. Se para o Lula democracia é um conceito relativo, o que essa lei é? É um conceito relativo. Quando é para a esquerda, não. Quando é para a direita, alguém criticou o governo, aí a gente aplica. É esse que é o problema. E todo o establishment político brasileiro quer isso aí. Todo o establishment brasileiro político quer isso aí. Por quê? Vai proteger, né? O presidente da Câmara, o presidente do Senado, eles estão protegidos. O cara virou semideus. Tem 6 a 20 anos lá, a pena de homicídio. Isso aí só vale para quem é da plebe. Só vale para quem é cidadão normal. Para quem é político, sei lá, o cara é iluminado por Deus, aí, meu amigo, aí vamos proteger os caras mais, né? Vamos proteger os caras de forma maior. Por quê? Porque teve uma pessoa lá em Roma, segundo eles dizem, que xingou o ministro Moraes, mas o cara tá bem. O cara tá bem. Podia ter acontecido realmente algo com ele, aconteceu não. Foi só xingamento, foi só fala. E aí? Mas aí que tá. Fazer uma lei com um crime tão alto assim, uma coisa que... utilizando o argumento de uma coisa que nem aconteceu nada demais. Enfim, especialistas estão falando que isso aí é um absurdo, realmente isso é um absurdo, essa lei é totalmente draconiana, não faz o menor sentido, eleva o status de político ainda mais além do que eles já são, né? São extremamente protegidos, agora político enfim, é muito mais protegido ainda. E aquilo, é isso que eles querem mesmo. É isso que eles querem mesmo. Eles querem aumentar o poder deles mesmos, né?
E é aquilo. É o início aí de uma ditadura comunista. Já tem, né? Ditadura no Brasil já existe mesmo, né? Isso aqui já... Ditadura já existe mesmo. Se você for um grande influenciador e falar contra o governo, você vai ser perseguido. Vai ter um monte de MAV contra você. E você vê que realmente nós estamos em ditadura, que até uns cagalhões como o Nando Moura, o MBL, esses caras não estão mais falando do Lula. Eles não falam mais do Lula, não falam mais do STF. Eles estão assim, caladinhos. Né? Estão com medo. Né? Enfim, por hoje é só. Espero que gostem do meu vídeo. Inscrevam-se no meu canal, comentem aqui embaixo, compartilhem meu vídeo. E inscrevam-se no meu canal no Rumble, porque lá o PT pode espernear, falar o que eles bem quiserem, bem entenderem. No Rumble meu vídeo não cai. Ah, eles podem ir atrás de mim, podem, mas os meus vídeos vão estar lá e não vão cair, porque o Rumble não vai respeitar as ordens deles, então eles se lascaram, né? Enfim, meus vídeos vão ficar lá, vão ficar em segurança lá, e eles não vão poder retirar, não vão poder fazer nada. Então inscrevam-se no meu canal no Rumble, é muito importante.